Esta conferência será gravada agora. Então, gente, hoje o tema vai ser sobre Slow Medicine, que é uma medicina sem pressa. Quem vai explicar para a gente é a doutora Jaqueline Doring Rodrigues. Ela é médica geriatra, tem especialização em cuidados paliativos, trabalha no Hospice do Erasto Gertner e no Valências de Curitiba, que é um hospice também. Colaboradora do movimento Slow Medicine no Brasil e é membro da Sociedade Brasileira de Médicos e Escritores. Então, já aqui, fique à vontade. Obrigada, Ana Gil. Então, hoje eu fui convidada para falar sobre um assunto que é muito importante na minha vida. Na verdade, aconteceu de uma forma muito inesperada e se trata do movimento Slow Medicine, que é a medicina sem pressa. Na verdade, é um grupo, tá? Que nós somos em torno de 10 colaboradores aqui no Brasil, cada um de uma área, e normalmente se encontramos uma vez por mês em São Paulo, que é onde fica a maior parte dos colaboradores. E agora, durante a pandemia, na realidade, está acontecendo uma vez por semana. Então, está sendo bem interessante essa união que está ocorrendo. E nós somos geriatras, tem psicólogos, tem endócrino, tem nutrólogo, médico da família, tem que mais? Tem fonoaudióloga. Agora, às vezes tem alguns que entram no grupo em algum momento, né, e ficam ali. Agora tem uma jornalista que se identificou com a ideia também. Enfim, somos de várias áreas, assim, é bem diversificado. Então, acontece uma troca muito interessante. Ultimamente, o site tem sido nossa fonte principal, e ali a gente acaba escrevendo, né, resenhas, reflexões, comentários de artigos. O que a gente tem em comum, todos os profissionais que estão no grupo, é uma adoração pela escrita. Realmente uma afinidade e um gosto pela escrita, o que faz com que a gente consiga abarcar, né, o site com informações e alguns conhecimentos. Certo? Vamos começar, então. O que eu pensei em falar um pouquinho para vocês é a respeito dos conceitos, né? A origem desse movimento, os fundamentos e os princípios. Depois a gente fala um pouquinho sobre as aplicações, sobre o que está acontecendo, né? E alguns dos desafios que a gente tem. E depois, no final, o que já aconteceu, os resultados, digamos assim, e a gente conclui de uma forma bem tranquila, certo? É mais uma conversa, tá? Não quero falar demais, mas eu acho que é interessante a gente começar com a parte da origem, para vocês poderem entender realmente que é algo denso, né? Que está sendo consolidado, claro, ainda, mas que por isso que é importante a gente não banalizar, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso também, tá bom? Inicialmente, o que a gente tem que lembrar, né? Que a medicina, ela moderna, ela nos trouxe muitas intervenções, elas trazem muitas intervenções que elas melhoraram, que elas prolongaram as nossas vidas, né? Enquanto, na verdade, a medicina baseada em evidência, ela faz com que ela tenta garantir com que com que as melhores escolhas dessas evidências, né, elas possam ser feitas para que essas intervenções que a gente quer fazer, elas tragam mais benefícios do que malefícios, certo? E isso é um desafio muito grande, né? Mas, muitas vezes, a gente sabe que, até de forma não intencional, ocorre que o foco acaba sendo em exames, em prescrição de medicamentos, tratamentos, às vezes, onerosos, né? Em resolução de metas, né? Em protocolos, diretrizes. E isso acaba que as particularidades daquele encontro clínico, elas acabam ficando de lado, né? No dia a dia. Então, nesse sentido, o movimento Slow Medicine ele veio para resgatar essas particularidades que fazem com que a prática médica ela traga de volta a essência dela, digamos assim. E as raízes dessa filosofia, Slow Medicine, ela veio lá da Itália, em 1986, com o Slow Food, que foi inaugurado, digamos assim, pelo Carlo Petrini, que ele é um jornalista que trouxe esses conceitos. E a partir daí, né, esse movimento, começaram a surgir várias vertentes Slow, né, Slow Health, Slow Life, várias vertentes, incluindo o Slow Medicine.
né? Houve a primeira alusão a esse movimento foi em 2002, com o Alberto Dollara, num artigo em que ele citou numa revista de cardiologia, em que ele citou esse movimento. E a partir daí, depois, em 2005, Carl Honoré, num livro que se chama Devagar, que indico também, ele tem um capítulo que fala sobre a slow medicine. Mais tarde, em 2008, Dennis McCullum, que é um médico geriatra e também de medicina da família, americano, ele escreveu o livro My Mother, Your Mother, e ali ele trouxe mais fundamentos para o slow medicine. Depois, em 2010, veio a Kate Butler com outro livro também que ela escreveu e um artigo que ela publicou no The New York Times. E ali também falou um pouquinho mais sobre. Com isso, foram surgindo mais pessoas e o movimento foi se tornando um pouco mais evidente, né? E em 2014, o Dr. Marco Bobbio, que ele é um cardiologista italiano, que esteve inclusive ano passado aqui no Brasil, ele fez o lançamento do livro O Doente Imaginado, que eu até trouxe aqui para mostrar para vocês, tá? E ocorreu algo muito interessante, porque o Dr. Dario Birolini, que ele é um cirurgião geral do hospital da USP, na verdade, e agora ele é professor emérito já, ele estava atendendo um paciente, e aquele paciente chegou no consultório cheio de queixas, e ele conversando com o paciente, fazendo anamnese, ele viu que, na verdade, o paciente não tinha doenças, o paciente tinha maus hábitos, e esses maus hábitos estavam levando ele a más condições de saúde, né? E também ele consultou com alguns médicos e foram prescritos medicamentos, e esses medicamentos já estavam causando problemas. Então, o que ele fez? Ele desprescreveu e fez orientações, não prescreveu medicamento, nada. Ele tinha certeza que aquele paciente não ia mais voltar para o consultório, né? Mas, para sua surpresa, o paciente voltou um tempo depois e com um livro. E o livro era justamente esse, Doente Imaginado, a versão em italiana. E ele gostou tanto, ele viu que tudo aquilo que ele imaginava da medicina mais humanizada, né, mais racional, mais ponderada, tinha referências muito fortes. E ele foi atrás desse médico italiano. E aí ele acabou traduzindo, ele pediu licença para fazer a tradução para o português e fez o prefácio também do livro, e ali começaram a estreitar laços. A partir daí, em São Paulo, também o Dr. José Carlos Campos Velho se interessou e conheceu esse movimento, né, a partir do Dr. Dario Birolini, Dr. Marco Bobbio, e aí surgiu o movimento Slow Medicine aqui no Brasil, que se consolidou com o site em 2016. Então, faz 4 anos. E ali agora a gente está nesse caminho. Bom, mas o que seria, né, o movimento Slow Medicine? A gente pode dizer que o que trouxe que ele veio, na verdade, a partir do Manifesto Slow Medicine. Esse manifesto, ele nos trouxe alguns fundamentos, tá? O que é o fundamento? É aquilo que nos dá uma base, que dá um alicerce, que nos dá uma estrutura para a gente começar a seguir um caminho, né? E o primeiro deles seria a medicina sóbria. O que seria essa medicina sóbria? Que, na verdade, a divulgação, o uso de novos tratamentos, novos procedimentos, né? Eles nem sempre estão acompanhados por maiores benefícios aos pacientes, porque temos interesses econômicos, porque temos muitas vezes que também esses interesses vão estimular o consumo excessivo dos serviços de saúde, e isso vai fazer com que aumente, inclusive, demasiadamente, né, a expectativa das pessoas com relação a esse serviço, né? E também muito além da capacidade do próprio sistema em atendê-los, tá? A Slow Medicine, ela vem trazendo que ela reconhece, na verdade, que nem sempre fazer mais significa fazer o melhor, certo? Esse seria o primeiro princípio, o primeiro fundamento. E uma medicina respeitosa. O que seria a medicina respeitosa? Simplesmente a gente reconhecer os valores, as expectativas e os desejos das pessoas. Parece algo simples, parece algo óbvio, mas no momento que a gente mais precisa fazer alusão a isso, a gente esquece, em detrimento daqueles protocolos que superficialmente parece que nos trazem mais certezas do que esses valores, certo? Então, é sempre bom lembrar. E uma medicina justa, esse é o outro fundamento, que seria que uma medicina, ela é justa quando ela promove a prevenção, né? E os cuidados para a promoção da saúde, né? E que também a gente possa fazer com que as desigualdades, elas sejam amenizadas,
né? Com que as pessoas tenham os mesmos direitos, né? Fazer um cuidado adequado a todas as pessoas. Algo que a gente, inclusive, estuda na faculdade, a gente tem que levar adiante. Esses seriam os 3 fundamentos. Muito bem, né? E para que esse conjunto de teorias, que a gente consiga seguir essas regras, para que isso venha a acontecer na prática, é necessário que a gente tenha em mente alguns princípios, né? Mas o que são os princípios? Os princípios, eles são conhecimentos fundamentais, tá? Para que se inicie algo. Então, a gente tem a base, para que a gente inicie algo, a gente tem que ter esses princípios. É o que vai dar impulso, vai nos nortear, vai ser o caminho. A gente pode pensar o seguinte, nós temos uma base, agora a gente vai subir os degraus. E a gente quer chegar em algum lugar. A gente tem que saber onde a gente quer chegar também, né? Esses degraus são os princípios, e são 10. O primeiro deles é o tempo. Não é o principal, é o mais comentado, mas é bem importante, né? Que, na verdade, a gente tem que ter tempo para ouvir, tempo para entender, tempo para refletir. Então, tempo para consultar, tempo para tomar decisão, né? E a tomada de decisões, ela é chave, ela é fundamental, porque quando os profissionais se dedicam o seu tempo e a sua atenção a esse paciente, a gente consegue a resolução mais fácil. Isso eu sei que vocês têm conhecimento, sabem disso, né? O segundo princípio seria a individualização, né? Na verdade, o cuidado particularizado, tá? É um cuidado apropriado. A individualidade sempre a favor e não a generalização, a generalidade, né? O paciente, ele deve ser o foco da atenção e o ponto de vista dele e os seus valores são fundamentais, como eu já falei, né? E a geriatria, ela nos traz isso de forma muito visível, né? Porque, assim, se você for ver, duas crianças, elas são muito parecidas entre si, mas 2 pessoas com mais de 70, mais de 80, são muito diferentes entre elas. Então, o que a velhice, o envelhecimento traz é uma diferenciação, né? Essa diferenciação, ela tem a ver com o impacto dos nossos hábitos, com o nosso estilo de vida, né? Com o ambiente ao longo do tempo. E e isso é muito importante, por quê? Porque essa diferenciação é que vai fazer com que a gente olhe para a pessoa através dos valores dela, com que a gente consiga distinguir o que é importante para cada uma delas. Então, sempre individualizar, tá? A questão da autonomia e autocuidado, que é o terceiro princípio, tá? Muito importante, que são as decisões compartilhadas, sempre. E a chave dessa questão, mais uma vez, são aquelas expectativas, são os valores, são as preferências do paciente, tá? Isso está diretamente vinculado aos cuidados paliativos, né? Então, e nessa autonomia, nesse autocuidado, está envolvido também a família, está envolvido os amigos, tudo aquilo que é importante, tudo aquilo que dá suporte e apoio para esse paciente, tá? Então, a gente tem que lembrar da unidade paciente e família, né? E nessa questão da autonomia, algo que é bem importante é que a gente precisa trazer a responsabilidade do tratamento, eu gosto muito de falar a respeito disso, né? E da melhoria do cuidado dele, né? Para ele. Na verdade, o que nós fizemos, e nós profissionais, foi terceirizar a saúde para os profissionais, sabe? Quando, na verdade, o paciente ele tem que ser o protagonista da história dele, o protagonista do tratamento dele. Ele tem que se sentir responsável por isso. O que a gente tem que fazer? A gente tem que deixar com que ele seja o médico dele mesmo, entendeu? Para que ele não entre num processo de vitimização que a doença às vezes acarreta. E isso é muito sério para o serviço, para o sistema de saúde. Porque aí, quando eles se vitimizam ou quando terceirizam esse cuidado, essa responsabilidade pela sua melhora para o profissional, eles vêm atrás de soluções cômodas e soluções mágicas. Isso não existe, não é por aí, né? Então, a gente acaba que não devemos também promulgar a medicalização da vida, né? Ou excessiva do cuidado, em detrimento das mudanças do estilo de vida. E essas mudanças de estilo de hábitos vão exigir da pessoa algo que, às vezes, eles não têm como conseguir, é mais difícil, necessita de vontade, necessita que eles tenham ferramentas que talvez não tenham desenvolvido durante a vida. Então, isso de responsabilizar o paciente, de deixar que ele tenha autonomia sobre o seu cuidado é bem importante e é o terceiro princípio da Slow Medicine, tá?
Outro princípio, que é o quarto, é o conceito positivo de saúde. Também algo bem importante, porque o foco, ele é no autocuidado, na resiliência. A gente vai dar ênfase na saúde e não na doença, tá? Então, quando a OMS diz que saúde não é ausência de doença, o que está querendo dizer? Está querendo dizer que a saúde é mais do que isso, não é mesmo? Então, isso significa que saúde é um bem-estar. E que proporcionar bem-estar é proporcionar saúde. Então, esse bem-estar, ele é físico, ele é mental, ele é social, ele é espiritual. Ele não está ligado somente à doença, tá bom? Esse seria um conceito positivo. E a gente precisa também desmistificar alguns conceitos que envolvem alguns estigmas, né, da saúde, assim. Por exemplo, a gente vê muito falar sobre anti-aging, né, e na geriatria. E, na verdade, é totalmente contrário à geriatria. A geriatria é pró-aging, né? Inclusive, nós tem tem uns podcasts da Slow Medicine que fala sobre isso. O Dr. José Carlos fala a respeito. Que a gente tem que buscar a beleza da vida e estar envolvida no envelhecimento, né? Então, a gente querer parar a passagem do tempo é algo totalmente irracional. Na verdade, mostra uma infantilização, uma imaturidade nossa, né? Diante a nossa natureza, certo? Porque o problema não está no envelhecimento. E isso os cuidados paliativos trabalham muito o tempo inteiro, né? E sim está na nossa falta de compreensão a respeito da nossa finitude, a respeito do processo de morte, de morrer, que é isso que a gente busca trabalhar bastante, né? E esse seria o quarto princípio, que é o conceito positivo. O quinto é a prevenção, né? Que na verdade a gente sabe que a gente precisa prevenir, ter uma vida mais saudável, né? Atividade física regular, pensamento positivo, flexibilidade mental, uma resiliência para poder se adaptar. E agora a gente está vendo muito isso na pandemia, né? Que muita gente tem dificuldade de se adaptar e sofre. Então, esses princípios, eles são importantes para a gente caminhar e a gente deve sim resgatar durante uma consulta médica ou, quando possível, em algumas avaliações, sabe? Isso traz um sentido, um propósito também para os cuidados do paciente. E o sexto princípio é a qualidade de vida, né? Que a gente tem que, nem sempre fazer mais significa fazer o melhor. Então, mais do que a quantidade, a gente deve investir na qualidade e na aceitação do inevitável. Nunca é tarde para aceitar o inevitável, quanto antes melhor, né? E sempre considerar a arte médica de não intervir quando não necessário, ou seja, né, a sabedoria da observação clínica, tá? A medicina integrativa também é considerada um princípio. Esses princípios, eles vieram de uma tradução livre que foi feita do site da Slow Medicine da Holanda, tá bom? E o sétimo, então, que é a medicina integrativa, que, na verdade, a gente sempre deve usar a medicina tradicional, sempre, a medicina complementar, quando possível, o ideal baseado sempre em boas evidências, né? E a segurança em primeiro lugar do paciente, evitar usar aquele jargão, né, de uma guerra, uma luta, né, na guerra contra a doença, isso não é legal, isso não é saudável no momento do tratamento, né? As palavras, na verdade, de ordem, elas são a recuperação, o equilíbrio e a instauração da harmonia, que foi perdida. O oitavo princípio, que é a segurança em primeiro lugar, né? Então, sempre lembrar do juramento de Hipócrates, né? Em primeiro lugar, não causar danos e na dúvida, se abstenha de intervir. Isso é bem importante, porque às vezes na hora de pedir um exame mais invasivo, na hora de fazer um acesso, alguma coisa que não vai trazer benefício, porque a probabilidade de melhora é baixa, a gente acaba fazendo. Mas se a gente lembrar que a segurança em primeiro lugar, talvez a gente vai se abster de fazer algum procedimento, enfim. E paixão e compaixão, que é esse resgate à paixão pelo cuidar e o sentimento de compaixão no atendimento, sempre, se possível, né? Então, a gente tem que buscar incansavelmente a humanização dos cuidados de saúde. E o uso parcimonioso da tecnologia, tá? Que, na verdade, a tecnologia, ela veio para servir ao homem, não o contrário,
né? As novas tecnologias, elas devem cumprir o seu objetivo de auxiliar aquele diagnóstico, de auxiliar aquele autocuidado do paciente e auxiliar o médico, né, a tomar a melhor decisão, para a gente buscar a qualidade de vida, e não a gente utilizar deles de forma irracional, e só vai acabar gerando mais dúvida, e a complexidade aumenta e dificulta o cuidado, sabe? A gente acaba colocando nos exames um peso tão grande que o paciente, quando sai do consultório sem o exame, ele acha que não foi bem atendido, as coisas se inverteram um pouco, sabe? Bom, eu falei desses 10 princípios, que seriam os 10 degraus, digamos assim, né, para chegar num objetivo. E qual que seria esse objetivo? A gente pode dizer que a Slow Medicine, ela vem tenta representar, né, um renascimento de um novo humanismo na prática médica. Esse seria o topo. Um retorno à humanização, tá? Porém, essa é uma expressão redundante, falar sobre um retorno da humanização na medicina. Porque a medicina, por definição, ela é e sempre foi e não vai deixar de ser, em momento alguma, humanista, tá? Porque ela tem no ser humano o sentido e a sua atuação. A gente não consegue desvincular o ser humano disso. Então, ela sempre vai ser. Mas são conceitos que se tornaram vagos, abstratos, a gente também esvaziou esses conceitos. E por isso, inclusive, muitas vezes, essa banalização fez com que fosse desvinculado de uma excelência profissional, sabe? E isso não pode ocorrer de forma alguma, porque um aspecto fundamental da humanização é a competência profissional. Não há como não ter. Porque se a gente está falando de humanização do homem com H maiúsculo, para um homem com H maiúsculo, cabe a ele utilizar-se de forma inteligente sempre das suas faculdades humanas, faculdades mentais, digamos assim. Então, a humanização sempre vai vir vinculada à competência profissional, à inteligência. E quando a gente fala humanização, o que a gente está querendo dizer, né? Na verdade, é o ato, o efeito de humanizar, de poder, nos dicionários a gente vai ver, eu já falei sobre isso, né, que é tornar mais sociável, mais amável, né, e mais gentil. E esse amável significa aquele que merece afeto, que merece um amor, que é digno de ser amado. Então, quando a gente fala da falta de humanismo na saúde, a gente está querendo dizer que falta, basicamente, afeto, cortesia e dignidade. Tá? São 3 coisas importantes. Muito bem, então falamos dos fundamentos, falamos dos princípios e do topo, né? Mas como que a gente poderia aplicar de forma prática, né? Vivenciar isso? O que isso significa para a nossa prática? O que eu queria trazer para vocês é que a gente, como ser humano, como pessoas, a gente precisa sempre ter um propósito nobre no trabalho que a gente desenvolve. A gente tem essa necessidade, sabe? E quando o foco ele é genuinamente no paciente e na arte da medicina, não há espaço para medicamento de um laboratório específico, para exames onerosos de pouca resolutividade clínica, para comprimidos no lugar de modificação do estilo de vida, bem como rastreamento obstinado, né, de doenças que, na verdade, não cabem ser investigadas, entendeu? Quando a gente está bem desenvolvido aonde a gente quer ir, essas questões que são um problema, hoje não tem espaço, tá? E essa mudança no padrão da saúde que a gente precisa, que a gente quer, ela precisa estar vinculada a esse bem maior, a esse bem público, tá bom? É servir de uma forma genuína ao outro, né, de uma forma transparente. E aí, quando a gente fala de uma forma transparente de servir, a gente fala de ética. E a gente tem que lembrar que a ética, ela não é simplesmente ao que é bom fazer, né? Tá o paciente na nossa frente no consultório, a gente agora vai tratá-lo, né, de forma digna, correta. Não é só isso. A ética, na verdade, ela também é o que é bom ser. Então, se nós somos éticos, vamos ser éticos com um colega de trabalho, com o nosso colega de faculdade, com um funcionário do hospital, em casa, em todas as instâncias da vida. Mas o que é isso? Né? Isso é ter coerência.
E essa palavra, ter coerência, ela é fundamental quando a gente busca a humanização, sabe? Então, quando a gente trabalha dessa forma, então a gente vive fundamentado nesses princípios, naturalmente vai ocorrer uma disseminação desses valores, dessa inspiração. Isso vai fazer com que os outros, né, se identifiquem com isso. E essa sensação de identificação que é transmitida, ela dá uma sensação de pertencimento a quem está participando disso, né? Uma sensação de acolhimento, é de vai reconhecer como parte de algo que lhe parecia correto fazer, sempre pareceu correto durante a faculdade, alguns cuidados, mas as coisas foram passando e desvirtuadas de alguma maneira. E então, o que a gente vê hoje com o movimento Slow Medicine é que muitos profissionais de anos de trabalho acabam se identificando com esses princípios e ressignificando o seu trabalho. E mais ainda, o que a gente tem notado, estudantes de medicina acabam se apaixonando por esses, ao primeiro olhar, por esses valores, por essa filosofia, e acabam criando ligas. E aí é algo que eu queria chegar, as ligas acadêmicas, e nós estamos tratando de ligas acadêmicas de cuidados paliativos aqui também, né? E as ligas têm um papel fundamental nesse momento que a gente está vivendo. Porque o que acontece? Elas vão fazer, na verdade, fazer anéis, criar laços. É como se houvesse muitos elos entre diversas áreas, porque tem uma conexão com outras partes, não só no local, né? E vão trazer à luz conceitos importantes da formação humana, que antes estavam ocultos, muitas vezes ocultos na faculdade, na formação médica. Então, essa forma oculta, né, que se encontra no currículo médico, hoje tem um nome. Não sei se vocês estão entendendo onde eu estou querendo chegar. Então, o que as ligas fizeram foi trazer para a luz essa formação humana, formação moral, essa necessidade de assuntos que não estavam envolvidos dentro do currículo formal, né? E começaram a trazer. E isso, hoje a gente tem nome para esse currículo, que se chama currículo oculto, né? Que é algo que não estava sendo visto. Por que é dado nome, né? A gente tem que dar nome para tudo. Nesse sentido, é importante dar o nome, porque quando a gente nomeia, a gente identifica, a gente tira aquele espaço que antes estava vazio, que pode ser preenchido por algo bom ou algo ruim. E a gente sabe que o que é isso que eu estou falando? Trata-se de um currículo oculto, que inclusive está sendo falado bastante sobre. Tem um livro que se chama Medicina Centrada na Pessoa e que fala a respeito também, tá? E tem uns artigos também que eu acho bem interessante, eu vou disponibilizar depois para vocês lerem. Vocês vão se identificar muito, eu creio. Então, o currículo oculto, ele vai refletir as crenças, ele vai refletir os valores que podem ser suporte para o currículo oficial, ou às vezes entrar em conflito, né? E ele é muito influente, porque ele é ensinado por meio de exemplos. Então, ele é contagioso. E tudo que é contagioso, ele se dissemina muito rápido, e por isso a gente pode ter dificuldade de tratar depois, porque a gente perde controle. Então, o que é isso? Os estudantes, os educandos, sejam durante a formação da graduação, seja depois da residência médica, ou seja em outros momentos, né, de pós-graduação, eles vão pegar essas lições desse currículo tácito que está ali, através da imersão no sistema, sabe? Especialmente por intermédio dos veteranos, dos preceptores, dos R+, enfim. Mas o que é isso, né, para quem não está conseguindo entender? É uma forma de entendimento, de compreensão, que não se fala, mas se dá exemplos. E tem muito a ver com a formação moral, né? Por exemplo, assim, num currículo formal, você tem ali, e fala, vai ter mais matérias de uma determinada área, menos de outra. O que isso está querendo dizer? Que essa área é mais importante que essa outra. Então, se a gente tem um currículo que a biologia ela é muito maior do que a parte de ciências humanas, digamos assim, dá a entender que a biologia supera todo o resto. Ou seja, a medicina ela é essencialmente uma biologia aplicada, assim, de uma forma mais generalizando, né? Dá a entender também que as questões comportamentais, elas se resumem num senso comum, que, na verdade, não é necessário compreender as ciências que explicam os comportamentos, né? Que as ciências humanas
são interessantes, é legal a gente conhecer, mas que se não tiver espaço para as outras áreas, então ela vai ficar de lado, entendeu? Que mais? Que às vezes o sentimento é perigoso ocorrer, né? E deve ser evitado durante um envolvimento entre relação médico-paciente, né? Que mais? Que casos agudos, eles são mais importantes de ser tratados do que os crônicos, né? Que a forma com que um preceptor vai tratar um funcionário, né? Que limpa, que organiza o material que eles vão utilizar, a forma com que trata a secretária ou o próprio colega de trabalho, tudo isso vão dando ensinamentos que a gente acaba não vendo, a gente não discute, não reflete, mas isso é absorvido e muitas vezes depois replicado. Então, esse é muito importante. E nesse sentido, o curso de graduação da medicina da Escola Paulista de São Paulo, eles têm feito medicina, eu vou falar porque eu acho que é algo que a gente deve, inclusive, replicar, né? E a gente tem por aqui também. Eles têm feito cursos de disciplinas eletivas que eles procuram trabalhar justamente o âmbito interdisciplinar, transdisciplinar, associado à filosofia da ciência, história da ciência, ciências humanas, né? Já tiveram disciplinas como história da saúde, da doença, como leituras do corpo e das neurociências, por que não, né? Como medicina narrativa, que é algo muito interessante, que também tem sido falado, da Rita Sharon. Mas basicamente isso, assim, entre outros, né? E nessa linha, esse ano, foi elaborado uma disciplina de Slow Medicine, uma disciplina letiva de Slow Medicine que aconteceu, tá? Justamente tentando trabalhar esse binômio dos princípios da Slow Medicine, que é o binômio, né, Fast e Slow, enfim, na saúde. Bom, mas quais são os nossos desafios, né? Que a gente teria que cuidar para poder vencer, né? O primeiro deles é não banalizar o conceito, né? O que não é Slow Medicine? Nós estamos falando sobre uma boa medicina, né? Assim como o Slow Food se refere a uma boa comida. Então, esse termo, ele, na verdade, ele foi adotado para dizer o que não é fast, né? Porque o fast não seria bom. Então, esse termo, ele é importante para a gente saber o que a gente não é também, sabe? E eu gosto de falar um pouquinho de algo que o Dr. José Carlos, ele costuma comentar sobre, que é o que é e o que não é, né? Por exemplo, assim, yoga é yoga, não é Slow Medicine. Eu sei que parece óbvio, mas está tendo uma banalização e tudo entra com o hashtag Slow Medicine. Isso é algo que a gente se preocupa bastante, porque é um conceito que nos é muito caro, né? Então, tomar café com os amigos, gente, é tomar café com os amigos, não é Slow Medicine, né? E a praia não é Slow Medicine. Por que eu digo isso? Porque Slow Medicine não é um produto à venda, tá? Não é um produto de marketing, ou uma forma de publicidade para atrair clientes. Não. Não é uma disciplina, não é uma especialidade médica, tá? Porque e também não é uma diretriz, não é um protocolo. Mas então o que é, né? É uma filosofia, nada mais é do que um estado de espírito, tá? É uma forma da gente praticar a medicina de forma racional e ponderada, tá? É lembrar, é relembrar. Então, é ouvir, é examinar, é refletir, é compartilhar decisões, tá bom? E isso, a gente também tem que lembrar, né? E não esquecermos de sempre estarmos aliados a uma prática médica com boas evidências, principalmente agora, né? Então, nesse momento da pandemia, a gente busca manter o site com informações idôneas, baseadas nessas referências científicas, né? E também, claro, harmonizando com temas das ciências humanas, filosóficos, né? Também são importantes. E consiste em outro desafio, a formação do corpo docente de nossas escolas. Entende? No sentido de que sejam médicos, né, que vivenciem a prática clínica, mas que também tenham o mesmo empenho voltado para a academia, né?
Assim, claro que o ideal seria período integral, mas é difícil, claro, mas que eles possam servir de exemplos de modelos de virtudes profissionais. Isso também é importante, muito, né? Bom, e aí o que nós temos hoje, né? Na questão slow. Existe hoje cidades com certificado slow no mundo e no Brasil, inclusive. Sabe? Aqui no Rio Grande do Sul tem a cidade de Antônio Prado e Tiradentes, em Minas Gerais. E no mundo tem várias cidades, a maioria delas se encontra na Itália, a sede é lá, e tem um conceito muito interessante, né? Dessa filosofia de qualidade de vida mesmo, né? O ano passado ocorreu, em 2019, né, o primeiro congresso de Slow Medicine em São Paulo, na Associação Paulista de Medicina. Aqui lá foi muito interessante. Contou com o Dr. Marco Bobbio, ele estava aí, trouxe o livro dele, o segundo livro, na verdade, ele fez o lançamento, que é Medicina Demais, no sentido de excesso, que pode ser nocivo à saúde, esse aqui, bem interessante também, fala sobre Slow Medicine, depois eu posso passar a referência. E esse ano teve as matérias, algumas matérias estão no site para quem quiser olhar também. Naquela ocasião eu falei sobre medicina baseada em empatia, que foi um artigo comentado do núcleo de empatia que fica em Oxford, na Inglaterra. Foi bem legal. E esse ano teve o primeiro webinar, que foi internacional, inclusive aqui ao lado tem a programação, eu deixei para vocês olharem, para se interessarem, para buscar no site. Tá em vídeo, inclusive a primeira palestra do Dr. Led Bauer, que ele é um médico da medicina da família, ele é americano, e ele participa das nossas reuniões, inclusive semanais, tem participado. Ele é muito entusiasta, inclusive, da Slow Medicine no Brasil, porque ele é um fã dos brasileiros, ele gosta de bossa nova. Bom, e ali vocês podem pesquisar e ver se interessam, tá? E também tem o podcast agora, que está sendo lançado, tem dois que dá para ser ouvidos ainda. E o Slow Comics, que foi criado pela Ana Lúcia Cauradazzi, bem interessante também. E tem o site, né, que é o principal veículo de informação, tem o LinkedIn, o Facebook, o Twitter e o Instagram, tá? Que dá para obter algumas informações ali. E o que a gente pode pensar, assim, de perspectiva, o que a gente tem que lembrar do que eu falei hoje, tá? Que pode parecer poucas coisas novas para vocês, mas creio que em momentos da vida, durante a prática médica, vocês vão lembrar a respeito. Porque, assim, a gente sabe que a medicina, ela está vinculada a uma incerteza e a probabilidades, certo? Mas a gente busca, apesar disso, acima de tudo, o tempo inteiro, acertos. É a nossa intenção. A gente gasta muita energia buscando pelos acertos. E aí, tem no livro da Vera Anita Bifulco, que é Cuidados Paliativos, um olhar sobre as práticas e as necessidades atuais, bem interessante também, com o Ricardo Caponeiro, tem uma frase que eu deixei para vocês olharem aqui, que é: o erro médico é, sobretudo, uma insuficiência no campo humanístico. A gente busca o acerto. O erro médico, ele é, sobretudo, essa insuficiência. Ou seja, se formos suficiente no campo humano, menos erros. Vocês entendem que a gente está subindo os degraus, vamos chegar lá na parte da humanização, porque a gente está buscando esse acerto. A gente tem a base do Slow Medicine, a gente tem os princípios para subir os degraus, a gente quer chegar a esse acerto lá em cima, né? O que nos leva a crer que o caminho é o caminho do acerto, tá? E esses conceitos estão totalmente vinculados aos cuidados paliativos, completamente. Por quê, né? Porque a diferença entre um cuidado tradicional, padrão, e um cuidado dos cuidados paliativos não é a diferença de se tratar ou não se fazer nada. Nunca foi assim, tá? Na verdade, a diferença... Mais rápido, demora um pouco para chegar aqui. E óbvio... É só um pouquinho, já que tem uma pessoa com o microfone ligado, só um pouquinho. É que eu estava falando rápido demais.
Aí, pode continuar. Essa que eu estava falando é do qual que é a ligação, né, com os cuidados paliativos. Então, cuidados paliativos, não, a diferença entre um cuidado médico padrão, né, e outros cuidados paliativos não é não fazer nada e aqui fazer tudo, né? Na verdade, a diferença está nas prioridades que se dá, tá? Então, normalmente, o que a gente faz? A gente prolonga a vida e a gente sacrifica a qualidade da existência no presente, tá? Como, né? Indicando quimioterapias, indicando cirurgias, né? Às vezes, alocando o paciente em ambiente de UTI. E a gente faz isso em troca da chance de se ganhar mais tempo no futuro, tá? Nos cuidados paliativos, a gente vai ajudar esse paciente que tem uma doença letal a ter uma vida mais plena, né? Que ele possa ter, que ele possa se concentrar em objetivos como eliminar a dor, né? Preservar as suas faculdades mentais o máximo de tempo possível, né? Possibilitar que se tenha uma vida que se aproxime do normal, né? Com controle impecável dos sintomas, né? Então, a prioridade nos paliativos, nos cuidados paliativos, não é viver mais, mas viver melhor. Quem fala muito bem isso é o Atul Gawande. Não sei se eu já comentei alguma vez sobre esse livro, Mortais. É um livro maravilhoso para quem gosta de geriatria e cuidados paliativos também, né? E, bom, para nós finalizar, né? Mas se a gente sabe disso, a gente já ouviu, onde é que estão as nossas limitações? Por que a gente não consegue? Qual que é o problema disso tudo? Por que é tão difícil no dia a dia, né? E esse geriatra, o Atul Gawande, desse livro que eu mostrei para vocês, ele disse assim, que o problema é que a gente tem uma visão incorreta a respeito daquilo que dá sentido para a vida, tá? Na verdade, a gente não tem a menor noção nenhuma de sentido de vida. O foco da medicina, ele é muito restrito nesse ponto, muito estreito, digamos assim, né? Os profissionais da área médica, eles vão se concentrar, a maioria, generalizando, tá? Isso não é nem os profissionais, isso é uma cultura, é algo que vem. A gente vai se concentrar na reparação da saúde, não no sustento da alma, digamos assim, ele usa essa expressão, né? Não no sustento da alma, mas na reparação da saúde, né? Porém, e isso é o mais doloroso de tudo, é que nós decidimos que são esses os profissionais que devem definir a maneira como nós vamos viver os nossos últimos dias de vida. Então, nós colocamos o destino nosso destino, né, os pacientes colocam nas mãos de pessoas que são valorizadas mais por suas capacidades técnicas do que por suas compreensões, por sua compreensão das necessidades humanas, né? Então, claro que nesse momento vai faltar essa compreensão humana, né? Por fim, então eu verifico que para nós, né, profissionais, e para eles, para os pacientes, então tanto para um quanto para os outros, a gente precisa saber qual é o nosso sentido de vida. E mais, a gente tem que ter clareza de onde a gente vai colocá-lo. Tá? O que a gente vê hoje, e que eu falo às vezes sobre isso porque eu acho muito importante, é que a gente coloca o sentido na nossa vida em pessoas, no trabalho, né? Em coisas materiais, muitas vezes. E a velhice, ela vem nos trazendo perdas, né? Então, a gente perde o trabalho, a gente pode perder a saúde, a gente perde pessoas, a gente perde coisas, objetos, ou ao menos o valor que a gente dava para essas coisas, né? E por que isso ocorre, né? Será que é algo arbitrário que está acontecendo? Tantas perdas, por que isso está acontecendo, né? E eu pergunto para você se há alguma coisa arbitrária na natureza, né? Há alguma coisa? Será que a gente não precisa encontrar esse sentido em algo mais profundo para a gente começar a compreender as concepções, a tornar menos sofrimento, a entender esses processos, né? Talvez precisamos dar sentido para as coisas,
né? E dar sentido para as coisas é torná-las sagrada. É sacralizar os momentos, é sacralizar a vida. Isso de nada tem a ver com religioso, talvez espiritual, pode ser, né? Mas isso de dar sentido para as coisas é buscar viver esses valores. E quando a gente busca viver com a gente vai buscar no outro. E tudo aquilo que a gente falou lá do início fica natural e de uma forma muito mais leve. E há menos chance da gente esquecer isso nas adversidades. Porque quando tá tudo bem, é fácil, né? Mas quando as coisas saem dos trilhos, aí a gente tem que se deparar com os nossos problemas, né? Digamos assim. Ou dos outros, mas que na verdade são nossos, né? Então, o que eu queria trazer para vocês é que no momento difícil que vocês estiverem com uma pessoa que acabou de receber um diagnóstico ruim, né? E que vocês precisam conversar a respeito, talvez, desse processo de limitação de suporte, o que vocês podem falar, né? Que ajuda muitas vezes é que vocês gostariam que as coisas estivessem sendo diferentes para eles, né? Sim, olha, eu gostaria que as coisas estivessem sendo diferentes para você. Mas se o seu tempo se tornar curto, né? O que é mais importante para você? Pronto. Com essa frase, você acabou de descobrir os valores da pessoa, você vai ver aonde está o sentido da vida dela, você vai conseguir nortear o que é mais importante e vai trazer essa qualidade de vida. Para ela, isso vai ser qualidade de vida. Aí está a chave, né? Então, talvez a nossa maior coragem esteja em realmente enfrentar a realidade de que nós somos mortais. E aí, trabalhar com pessoas que estão em fim de vida é um campo muito rico para a gente poder vivenciar de uma forma humana, né? Para a gente poder aprender e cuidar das pessoas, né? Que esse é o nosso objetivo. Então, o Slow Medicine, ele vem simplesmente para nos clarear essas ideias, sabe? Para poder trazer esses degraus, para a gente não se perder, porque é fácil a gente se perder. Então, são conceitos muito essenciais, assim, né, que sempre estiveram, talvez, na nossa formação, mas que estão em falta bastante, né? É isso, pessoal. Acho que eu queria passar um pouquinho para vocês, e agora a gente vai abrir para perguntas, né? Fiquem à vontade. Certo? Muito obrigada, Jaque. Meu Deus do céu, como sempre, né? Eu tieto a Jaque em todas as palestras, assim, é sempre muito inovadora, transformadora, eu saio outra pessoa. Me surgiram algumas perguntas. Tá vindo aqui elogios aqui, que foi uma palestra essencial e reflexiva. Me veio aqui 2 dúvidas no privado, deixa eu abrir aqui. A pessoa ficou tímida de perguntar. Jaque, como promover um cuidado centrado no paciente, tendo em vista um pronto atendimento que é cheio de fichas e pouco tempo para atender? É um desafio. Isso até um residente, há um tempo atrás, fez essa pergunta, assim, quando eu tinha escrito um texto que falava sobre a questão do tempo. Na verdade, assim, gente, o que a gente tem que entender é que uma coisa é a gente trazer ideias que a gente consiga focar e saber para onde a gente vai. Outra questão é a gente conseguir colocar em prática no momento histórico que a gente está vivendo, sabe? Então, assim, é claro que vai ser difícil, porque vocês utilizarem de um tempo grande para isso, né? Mas antes de falar sobre isso, a primeira coisa, quando a gente fala o tempo, a gente não está querendo dizer uma consulta de 1 hora, 2 horas, tá? Não precisa ser assim. Na verdade, o tempo tem mais a ver com o momento que você dá atenção para o paciente, sabe? Do que o tempo todo da consulta. Até tem pesquisas falando sobre isso. Então, se você puder tirar 3 minutinhos, no máximo, e teve uma pesquisa que falou que, na verdade, os médicos não ficavam 40 segundos, não deixavam o paciente falar nem por 40 segundos sem interromper. Se você conseguir deixar o paciente falar por 40 segundos no início da consulta sem interromper, você já formou um vínculo ali, entendeu? Talvez ali já consiga estabelecer essa relação de tempo mais favorável, tá? Então, não tem tanta relação. Claro que o ideal seria uma consulta um pouco mais longa para você poder entender, ouvir, entender, refletir, né? Claro. Mas o que dá para fazer nessas consultas mais rápidas, que a gente não tem esse tempo, é
simplesmente, por exemplo, ao invés de puxar a cadeira e ficar longe do paciente, isso em tempos fora da pandemia, né? Você puxa e fica mais perto dele. Ou coloca o tronco para frente, sabe? Coloca o tronco para frente, olha para a pessoa. Que mais? Quando ele está falando, você faz, entendi, sei. Sabe essas expressões verbais de quem está prestando atenção? Se você fizer algumas vezes isso, aí esses 40 segundos, esse 1 minutinho, você fica ali olhando e prestando atenção, depois você senta e escreve. Agora, o que a gente faz é só sentar e escrever e papapá. Aí não funciona, né? Então, se puder, 40 segundos dessa pequena conexão já vai ajudar, já vai ser legal, tá? Porque o que acontece, né? A gente tem que atender um volume muito grande de pessoas. Eu trabalho no hospital oncológico, então lá a equipe da oncologia realmente eles têm um volume enorme e eles têm que iniciar um tratamento o mais rápido possível para os pacientes. Então é claro que não vão conseguir dar, mas aí que é importante a gente trabalhar em equipe, entendeu? Porque não vai ter como todas as equipes dar essa atenção, mas a gente trabalha junto, então eles encaminham também para a nossa equipe para a gente poder fazer esse vínculo e trabalhar no que faltou ali, sabe? Então, isso de trabalhar em equipe, de não julgar, é muito importante, dá para fazer uma ajuda. Encaminha para nutricionista, para o psicólogo, sabe? Coloca o máximo possível de pessoas. Por isso que a gente fala que cuidados paliativos não é cuidado médico, é em equipe. Então, quanto mais pessoas você trouxer junto, que dê esse suporte para ele, talvez você consiga dar uma atenção mais integral, né? E lembrar também que mesmo que não consiga fazer isso que você acha que é o certo, que a gente sabe que é o ideal, mantenha em mente sempre, entendeu? Quando você tiver a oportunidade de fazer uma gentileza para o paciente, faça, ou para um outro que você não conhece, faça, sabe? Mantenha em mente, porque a gente talvez não consiga fazer agora, mas se a gente mantém em mente, fazer reverberar esses conceitos no tempo certo, talvez não seja nosso, mas em algum tempo isso vai acontecer. E nós fomos os participantes também protagonistas, porque simplesmente nos deixamos transmitir esses adiante, né? Tá? Mas sem frustrações, sem frustrações. Não sei se eu respondi, mas... Beleza, tenho mais uma dúvida aqui da Alessandra. Gostaria de saber em qual momento da sua formação você se deparou com a necessidade de buscar essa filosofia? Olha, o momento o Slow Medicine ele surgiu porque eu gostava muito de ler sobre, e eu sempre gostei muito de escrever, e aí fiz essa conexão com o Dr. José Carlos, que é o editor do Chefe, e ele convidou se eu queria escrever um texto sobre residência médica em geriatria, cuidados paliativos e Slow Medicine. Tá no site, inclusive, foi o primeiro texto. Mas eu senti essa necessidade porque, assim, durante a formação, é um arsenal muito grande de conteúdo que a gente precisa estudar, né? E é uma pressão muito grande para a gente saber tudo. E há um sofrimento maior ainda, porque a gente não consegue dar conta de tudo, assim, né? A gente pode até absorver para estudar na aula, naquele momento, para a prova, mas depois, para manter esse conhecimento, não é tão simples, né? Porque a gente só viu pela primeira vez. Aí, depois da formação médica, na residência de clínica, eu terminei a residência de clínica e estava trabalhando na UTI, e lá na UTI eu vi que eu estava, assim, fechada, só queria estudar, eu ia para o trabalho, saía de lá, não dava atenção para as pessoas, os pacientes, comecei a ver também na UTI que os pacientes que estavam em fim de vida não estavam recebendo os cuidados paliativos, sabe? Na verdade, não que aconteciam distanásias, né? Mas assim, algo perto disso, né? E aquilo começou a me chamar atenção. E aí eu me dei conta que eu não estava dando atenção para minha família, né? Minha avó tinha fraturado o fêmur, eu não consegui dar atenção para ela, faleceu depois. Eu vi, gente, mas não foi por isso que eu fiz medicina, sabe? Cada um tem um motivo, mas eu fiz porque eu gostava de estudar, porque eu queria ser útil para as pessoas, queria cuidar. E eu estava muito egoísta. Foi através do egoísmo que eu notei que não, vou mudar. E aí ali eu coloquei uma chave, não, eu não fiz para isso, eu quero ter mais sabedoria, fazer as coisas, né, buscando esse propósito, e aí as coisas surgiram de uma forma muito bonita. Eu acho que é muito interno, cada um vai sentir a hora que não deu, eu vou fazer diferente.
Não que eu esteja fazendo, gente, eu sou que nem vocês. Estou buscando, são coisas que a gente aprende no dia a dia, com dificuldades, né? Mas as coisas funcionam. Foi aí. Engatando a pergunta dela, eu fiquei com dúvida, você acha que é inevitável, assim, todo médico uma hora bate assim, tipo, nossa, mas você acha que é um pouco mais difícil isso acontecer? Eu acho que assim, a gente quando descobre essas coisas boas e bonitas na nossa vida que faz sentido, a gente quer dividir e falar para todos, né? Mas não tem certo e errado, sabe? A gente precisa de todos, né? O que a gente vê quando a gente fica doente ou cuida das pessoas é que nós somos muito vulneráveis e a gente depende das pessoas. E é muito bom quando tá com uma dor, alguém vai ali, o técnico de enfermagem vai ali, te funciona, te faz uma medicação, te trata com carinho. Então, assim, falando nesse sentido da pergunta, a gente precisa muito também de pessoas que são mais racionais, que estudam muito, talvez não tenham essa característica um pouco mais afetiva, mas eles também fazem um papel muito importante, né? Buscam fazer a diferença na vida das pessoas da sua maneira. Eu acho que tudo tem um sentido, assim, é importante, sabe? A gente não, se houvesse muitas Majus, muitas Jaques, muitos Fábios, né? Faltariam os outros que a gente não falou. Então, todos são importantes, as características deles também. O que nos cabe é pegar o melhor de cada um, sabe? E a gente se completar. Não ficar cobrando que o outro faça igual. Se você pode fazer aquilo que ele não fez, faça. Aí já se completou, né? Eu acho que é mais nesse sentido, sabe, Naju? Nossa, é muito interessante isso. Explica todas minhas paranoias, assim, de eu querer revolucionar e mudar as coisas. E não, às vezes a mudança tá no que eu faço, não eu transformar o outro médico, né? Necessariamente. Veio uma pergunta. Ai, desculpa, já que você ia falar alguma coisa. Não, acho que é isso. Transformar é bom também, mas cada um tem um tempo e às vezes uma inspiração vale muito mais, né? Exato. Que palavras. Tem uma pergunta aqui. Você pode repetir sobre a cura da alma ou a recuperação da alma que você tinha comentado? Aqui, hoje? Eu acho que eu falei de alma quando eu falei daquela questão do sustento da alma, né? É que a gente estava falando da capacitação técnica, né? O que acontece hoje nas profissões, né? Os hospitais ou qualquer local que vai contratar pessoas, a gente contrata com base na competência técnica, né? Não com base na sua competência moral, na sua capacidade, na sua formação ética, assim, formação humana, sabe? Por exemplo, né? É muito mais fácil você contratar uma pessoa que não tenha tanta prática, mas que vai aprendendo a prática, mas que esteja correto, que seja justo, que trate as pessoas com cortesia, de forma digna, do que você contratar uma pessoa que seja muito competente, mas não tenha ideia do que seja essas outras questões. É difícil. Esse ensinamento, quando não vem trabalhado antes, é difícil. Tentar cortar uma pedra. É importante também, mas estou dizendo que o que acontece daí? A gente exige, né? A gente vê assim as pessoas então no fim de vida, né? E às vezes sozinhas e as pessoas não sabendo lidar com ela, sendo mais mecânicas, não tendo muito cuidado. Mas a gente exigiu daquele funcionário que ele fosse mecânico e trabalhasse muito e cuidasse de todos ao mesmo tempo e fosse muito competente no volume de coisas que ele fazia. A gente não exigiu que ele fosse cuidadoso com o colega ou com o paciente na hora de contratar ele. Entende? Então, a gente exige competências técnicas, formação técnica, né, mecânica. Agora, essa capacidade, essa formação humana, que é o que dá o sustento da alma. Quando eu falo sustento da alma, eu digo aquilo que nos conforta, que nos faz se sentir amados ou amável, aquela questão que no momento que você está com uma dor,
Se você vê um paciente, se você pegar na mão do paciente, ficar perto, olhar nos olhos, que é a empatia, tá? De ter essa empatia com o paciente, é muito bom. Não é que vai passar a dor por isso, não é isso, gente, mas conforta. Quando a gente está vulnerável, esse cuidado, esse afeto faz toda a diferença. Então, é esse sustento da alma que eu tinha falado. Eu acho que eu só falei sobre isso antes. E não deixa de ser uma cura no sentido de que tá dando aquilo que falta, né? Em algum momento. Isso aí. Falou bem rapidinho, assim, a Teruko Arimori já captou e quis perguntar. Veio outra pergunta aqui no meu... Conhece, Jaque? Conheço, a Teruca da Sobrames. Ela escreve, uma poeta. Que estava na Liga? É? Uhum. Assisti. E ela é poeta desde os 7 anos, que ela fez um haikai, que eu ouvi. Meu Deus! Nossa, se você puder ligar o microfone, Teruko, quiser falar alguma coisa, por favor. Estava quietinha aqui. Mas eu também sou muito fã da Jaqueline Nativa. Eu compartilho esse seu sentimento. Parabéns pelo evento. Obrigada. Vou pegar aqui mais a outra pergunta. Como o Slow Medicine vê o Covid-19? Você acha que o Slow Medicine está tendo uma visão mais crítica de como lidar com uma medicina sem pressa dentro do Covid-19? Ou é mais de um sentido de preocupação de que com o Covid-19 ainda mais se propague essa visão de que o Slow Medicine é uma comercialização? Não, a gente não tem preocupação dessa comercialização, a gente tem um cuidado, sabe? Porque isso é algo que sabe que acontece, alguns desvirtuam, mas o cuidado a gente tem é importante. A questão da crítica, é fundamental ser crítico, né? Mas eu diria um crítico num sentido assim de saber discernir. Então, o que o movimento Slow Medicine, nesse momento da pandemia, está se preocupando é realmente trazer ferramentas, trazer informações que possam fazer com que as pessoas, tanto profissionais de saúde como público leigo, possam discernir nesse momento de tantas informações desavisadas e conflituosas, e tantas informações erradas, né? Acho que tão ruim quanto não ter conhecimento é começar a ter vincular informações erradas, né? Erradas num sentido assim de sem boas referências. Isso é muito sério, né? Em tratando-se de saúde, em tratando-se de vida, né? O que a gente está fazendo é realmente trazer artigos, né, comentários de artigos e nossas próprias reflexões sobre os assuntos que acontecem. Então, se vocês forem olhar no site, eu até poderia compartilhar a tela depois para mostrar para vocês o site, mas vejam o site, eu deixei aqui. Tem artigos que falam sobre o uso da máscara, né, as irracionalidades. Inclusive, na webinar, tem vídeos que falam tem palestras muito boas que falam sobre essas irracionalidades que estão acontecendo. Então, a gente busca, sim, ter esse pensamento crítico, mas no sentido de discernir, sabe? De saber o que é, de saber escolher, entendeu? Da gente poder, isso é o principal. Porque informação vai vir, você lê aquilo, ok. Agora, você saber pegar o que realmente importa ali, o que realmente vai fazer diferença, isso é um desafio. Então, a gente trouxe o que a nossa visão, sim, né? Muito respaldada em referências internacionais, né? Em medicina baseada em evidências mesmo. Tem textos sobre... tem de tudo que da pandemia, assim, tem vários textos lá. Daria quase uma palestra, assim, para se fosse entrar dentro deles, mas eu vou convidar vocês a darem uma olhada. Tem um último agora, eu fiz também um sobre o livro, não sei se vocês já leram o livro A Peste, de Albert Camus. Então, ele fala sobre uma peste que aconteceu uns tempos atrás, e aí eu
estou fazendo uma sequência de 3 textos e o primeiro deles foi sobre a compreensão disso, fazendo uma alusão do que significa, o que tem a ver também com esse momento que a gente está vivendo, sabe? Mas tem textos muito bons sobre esse momento. E sim, a gente está buscando trazer referências idôneas mesmo, né? E para que as pessoas possam poder escolher melhor as suas fontes, né? Fontes seguras. Né? Nada político, tá? A gente se isenta disso. Já que é esse livro que você me mandou, que você fez um texto, que você até publicou aqui no site. Acho que é. Deixa eu ver aqui. Caminho? Isso. A primeira fase é a compreensão. Começa assim. Esse? É bem gostoso. Se quiserem ler o livro, interessante. Aliás, a leitura de clássicos, pessoal, é algo que cada vez mais está entrando na formação médica, porque quando a gente lê um clássico, a gente começa a entrar nos termos do autor. Um clássico, uma narrativa, né? A gente entra nos termos do autor, sabe? A gente sai um pouquinho daquela nossa visão egocêntrica, assim. E a gente começa a criar, a desenvolver lentamente o processo da escuta, que é importante. A gente começa a entender a sequência de uma narrativa, facilita para a gente poder escrever uma anamnese, para a gente poder compreender a história do paciente, poder descrever, passar uma anamnese. Então, a leitura de clássicos, ela ajuda nessa formação do currículo oculto, demais, porque ali tem uma base moral muito grande, bons clássicos, né? E também nessa questão para a gente desenvolver a nossa parte psicológica mesmo, o nosso construto psicológico, sabe? Sugiro. Esse livro também é muito bonito, não sei se vocês já viram. Mas ele é a revolução do altruísmo, ele traz alguns artigos científicos, fala sobre empatia, fala sobre a prática médica, interessante, se quiserem dar uma olhada pela internet também. Gosto muito dele. Gente, eu tô anotando aqui todos os livros que a Jaque tá falando, tô pré-F aqui anotando, a gente vai colocar tudo no Telegram lá, para vocês não perderem nada. Inclusive o texto que a Jaque escreveu, vários, né, que a Jaque escreve lá no Slow Medicine, a gente vai deixar tudo lá, tá? E mais alguém tem alguma pergunta, algum comentário que queira falar, alguma coisa? Pode falar, é gostoso conversar, pessoal, eu gosto. Eu fico curiosa de saber como é que vocês estão lidando com esse momento da pandemia, sabe? Todos. Um momento bem especial para vocês como estudantes, assim, e das ligas também. As ligas têm um papel fundamental nesse momento que a gente está vivendo da formação médica. Fundamental, gente. E já que você recomenda, assim, então... Porque liga é uma polêmica, assim, lá na faculdade, né? E entra, não vale ponto. E você recomenda estar sempre com uma liga, assim, com você desde o primeiro ano do ensino médio? Isso é pelo menos uma dúvida na minha faculdade, assim. Quando que eu entro numa liga? Eu acho importante, acho legal, porque vocês começam a desenvolver o senso de liderança, vocês começam a criar responsabilidade, porque vão se colocar, vão ter que ir fazer presença, né? Participar ativamente. Esses compromissos são importantes nesse construto da formação, da graduação, sabe? Outra questão também que eu acho legal, porque a gente pode fazer o nosso currículo, a gente não precisa ficar esperando as matérias serem dadas pelos professores, entendeu? Vocês podem ir atrás daquilo que interessa e lerem mais sobre. Eu acho que fazem isso, mas muitas vezes a gente fica esperando aquilo ser dado para nós, né? Busquem, e uma forma de buscar é realmente fazer parte das ligas, porque vocês vão fazer um currículo ali. É maravilhoso, né? E vão trazendo aquilo que é importante. Eu acho fundamental, eu acho interessante estar sempre com uma liga. Claro que você tem que ver o que não vai pesar, né, para os estudos, a gente sabe que é uma carga grande, mas eu acho que ter responsabilidade
se vocês podem, né, ter, é sempre bom, sempre bom. Ficar fugindo muito, a gente às vezes não acha tempo para fazer as coisas mesmo, igual, sabe? Então, nesse sentido, eu acho que sim, né, ajudar é legal, interessante ter sempre uma liga, assim. Se envolver, sabe? Isso aí, aqui no chat tem até o comentário da Brenda. Não tenho nada a falar, somente a aplaudir. Tem bastante elogios aqui, depois eu te mando a foto, não sei se você consegue ver. Vou estar compartilhando a tela. Mas, gente, então a gente consegue ver já? Não. É que não sei. Eu sei por que eu não saio daqui. Agora vai dar. Sai. Mas que bom, pessoal. Fico feliz que vocês tenham gostado. E é sempre bom discutir esses assuntos, né? Tem muito mais para falar. Eu convido vocês a olharem os artigos que tem, principalmente do Covid. Tem uma parte lá no site, tá? Que ele fala só sobre o Covid. Vocês podem dar uma olhadinha no que interessar. Tô vendo aqui agora, na Ju. Não enxergo você mais. Já que se você permitir eu te colocar no Telegram e você de vez em quando mandar alguma referência que eu esqueci, que você tenha falado. Claro, pode. Uhum. Então entrem lá, gente. Deixa eu até mandar de novo aqui o grupo no Telegram. Obrigada, pessoal. E é isso, gente. Obrigada mesmo a todos que ficaram aqui. Obrigada de verdade a doutora Jaque. Tá na correria e mesmo assim, mesmo muito cansada, sem almoçar, consegue falar uma fala maravilhosa dessa. Eu achei que a gente vai sozinha aquela hora. Perdão, pessoal. Mas é bom, né? Então é isso, gente. A gente finaliza aqui. E até o dia 10, na segunda-feira, que é o último dia. Vai ser bem especial também, igual todos os outros dias. E muito obrigada, gente. Obrigada, Ana Gil. Obrigada, pessoal. Boas palestras. Quero ver se eu assisto segunda também.